Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuação direta da aula que nós tivemos na segunda-feira, né? Aquela correção de exercícios que a gente iniciou com a revisão e a gente começou a falar sobre os números, né? Bom, nós paramos na segunda-feira na número 1, né, onde a gente viu ali para que servem os números, para contar, para medir, para ordenar e para codificar. E agora nós vamos partir para número 2, tá? Então deixa eu arrumar aqui um espaço no meu quadro. Essas daqui, gente, foram as contas que a gente fez na segunda-feira, tá? Vocês não precisam se preocupar com elas não. E vamos lá, já vamos ler o enunciado da questão. Lembrando, gente, que essa questão aqui, ela tá lá no livro de vocês, no capítulo 1, tá bom? Ali quando tá falando sobre números naturais, algarismos, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar a página, se vocês quiserem. Mas, todas as questões aqui que eu tirei foi do livro, tá bom? Vamos lá. Número 2. O Brasil possui aproximadamente 189 milhões de habitantes. A respeito desse número, responda: qual é o número de algarismos utilizado para escrevê-lo? Bom, aqui está perguntando qual número de algarismos nós utilizamos para escrever 189 milhões, tá? Então, vou pegar aqui a caneta vermelha e vou escrever 189 milhões. Então, nessa questão, o que a gente vai precisar fazer é contar quantos algarismos compõem esse número. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, professor, o zero está se repetindo. Sim, mas nesse caso, eu vou contar quantos compõem o número. Eu não perguntei quantos algarismos distintos e nem quais algarismos, e sim quantos. Então, no caso, a resposta desse daqui são 9 algarismos, tá? Então, a resposta aqui é 9. Quais algarismos nós usamos aqui para representá-lo? Agora sim, usamos o algarismo 0, o algarismo 9, o algarismo 8 e o algarismo 1. Sendo que o 0 ele se repetiu quantas vezes aqui, ó? 3 e 3 vezes aqui também. Então, 6 vezes. Mas eu só vou contar uma vez. Então aqui, quando eu for responder, vai ser 0, 1, 8 e 9. E a letra C. De que outra forma poderíamos representá-lo? Aí eu coloquei ali, exemplo, podemos escrever o número 7 de várias maneiras. Forma indo-arábica 7, escrita por extenso, ou até mesmo V e I, que no caso seria em algarismos romanos. Então aqui, gente, eu vou colocar o número escrito, né, por extenso, que é 189 milhões, tá? Dessa forma aqui, já é uma outra forma de representar o número. Também poderíamos representar essa forma com algarismos romanos, mas nós ainda não estudamos algarismos romanos. Então, a melhor forma seria essa daqui mesmo, tá? E a letra D. Nessa informação, esse número foi utilizado para contar, medir, ordenar ou codificar. Foi usado para contar, né, gente? Nós estamos contando ali quantos habitantes tem no Brasil aproximadamente, tá? Então agora a gente pode partir para o número 3. Qual é a diferença entre número, numeral e algarismo? Dessa vez eu vou
pedir para quem tem um livro para abrir o livro. Eu vou abrir o meu aqui. Então vocês estão vendo aí o livro agora na tela, tá? Aqui, ó, a página do livro é a página 11, tá bom? Aqui no capítulo 1, números naturais, tá? E logo no início a gente já vem já com uma definição, ou pelo menos uma tentativa de definir número, né? Que eu já coloquei para vocês em uma das aulas, se não me engano, na terceira aula ou na segunda aula, né? Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, tá? Então, essa é a ideia de número. E aqui embaixo, ó, no lembrete, nós temos o numeral, tudo isso na página 11. Numeral é toda a representação de uma quantidade. Pode ser falada ou escrita por extenso ou em símbolos matemáticos. E algarismos. Os algarismos, eles são símbolos matemáticos utilizados para representar os números. Então, basta você pegar essas três definições e escrever lá que você já vai estar respondendo a pergunta, qual é a diferença entre eles, tá? O número é a ideia que vem à nossa mente quando nós contamos, o numeral ele vem para representar quantidade e os algarismos são os símbolos que nós utilizamos para representar os números, tá? Então agora vamos voltar aqui para o nosso exercício. Eu não vou escrever aqui, tá? Porque é só vocês copiarem mesmo. E a gente já pode passar para a letra B. Escreva 2 numerais que representam o número 20. Então aqui, gente, vocês poderiam, né, colocar o número 20, né, da forma indo-arábica e escrever 20. Ou, né, caso vocês quisessem, vocês também poderiam escrever XX, que é 20 em algarismos romanos. Mas essa última aí a gente ainda não estudou. Então, deixa mais lá para frente que a gente vai aprender como é que se representa os números usando os algarismos romanos, tá? Então a gente já pulou para o número 6, tá? Que essa daqui vai utilizar aqueles símbolos matemáticos de menor, igual, aqueles símbolos que servem para comparar os números, que também está no livro de vocês, tá? Vamos dar uma lida. 3 amigos frequentam a mesma escola. Seus nomes são Roberto, Lucas e David. Olhando para eles, notamos que Roberto é mais alto do que Lucas e David é mais alto do que Roberto. Qual deles é o mais alto e qual é o mais baixo? Então, a gente já pode colocar aqui, ó, o Roberto como R, o Lucas como L e o David como D, tá? E aí, qual a informação que a questão deu pra gente? A questão falou que o Roberto, o R, ele é mais alto do que o Lucas. E ela falou também que o David é mais alto do que o Roberto. Bom, se o David é maior do que o Roberto e o Roberto é maior do que o Lucas, então o nosso Roberto aqui, ó, ele é maior do que o Lucas. Por isso, David é maior do que Lucas também. Então, o mais alto seria quem? O mais alto seria David. E o mais baixo, Lucas, tá? Agora nós temos a questão número 9. A questão número 9, ela diz o seguinte: a linha de montagem de uma fábrica de automóveis está produzindo 3 modelos, A, B e C, destinados aos diversos segmentos da sociedade. O automóvel de modelo A sairia a um custo de R$27.000. O modelo C sairia a R$19.000. E o modelo B sairia a R$14.000.
Com base nessas informações, responda: qual modelo é o mais caro? Tá? Então, o mais caro, com certeza, é o de R$ 27.000, ou seja, o A. Tá? Qual modelo tem um preço de posição intermediária? O que tem preço de posição intermediária é o C. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso colocando eles em ordem, né? O A, ele custa 27.000. O B, ele custa 14.000. E o C tá custando ali 19.000. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que A custa mais do que C, que custa mais do que B. Quem é que fica no meio? Quem fica no meio é o C, tá? Então, eu posso dizer que ele está numa posição intermediária. E na letra C, represente os modelos em ordem decrescente, ou seja, do maior para o maior, usando os símbolos maior que ou menor que, tá? Então, se é na ordem decrescente, eu vou usar o símbolo maior que, tá? Então, vamos lá. Na ordem decrescente, vai ficar do jeito que a gente fez ali, ó. O A, que é 27.000, é maior do que o C, que é 19.000, que é maior do que o B, que é 14.000. Tá bom, gente? E aí, finalizando o exercício, seria só vocês apertarem aqui, ó, em enviar, tá? Eu acho que o meu não vai, porque eu não respondi essa questão aqui. Essa questão eu respondi na última aula, mas eu vou mostrar para vocês o que aparece quando vocês clicam em enviar. Quando vocês clicam em enviar, aparece essa tela aqui, ó, ver precisão. E nessa tela, vocês podem clicar aqui nesse ver precisão. E aí vocês vão ter todas as informações de todas as questões, tá? Se vocês acertaram, vai constar lá que você acertou e não vai aparecer nada embaixo. Se vocês erraram, vai aparecer aqui, ó, respostas corretas. E aí aparecem as respostas corretas aqui embaixo. Aqui eu marquei qualquer coisa só para poder estar mostrando para vocês que vocês conseguem a resposta, né, das questões que eu colocar aqui antes mesmo de eu fazer a aula de correção, tá bom? E aí é só vocês tirarem a dúvida de vocês, ó, tá? Pode acontecer isso daqui também, ó, tá certa a resposta, 20, XX, mas aqui coloca lá a resposta correta. Se a resposta de cima tá igual a resposta de baixo, não tem problema, tá bom? Quer dizer que você acertou. E aí aqui o exemplo de quando a resposta tá certa, e aí não vai mostrar nada embaixo, porque tá certo mesmo, tá? Ó, aqui foram as que a gente fez junto agora, tá bom? Então, vamos tentar aqui iniciar pelo menos a segunda lista de exercícios. Gente, tem uma segunda lista de exercício que poucas pessoas fizeram, tá? Então, quem não fez, manda mensagem lá no WhatsApp para eu enviar novamente para vocês tentarem fazer antes de ver a correção, tá? Faz antes de ver a correção, depois dá uma olhada na correção para ver se você acertou, beleza? Então, vou abrir ela aqui. Então, galera, a lista de exercício, a segunda, né, é essa daqui, ó, números naturais. E aí a gente já começa a falar sobre os números naturais que eu apresentei para vocês em uma das aulas que a gente teve, né, que o símbolozinho é esse daqui. E quais são os números naturais? Começando do zero, eu vou acrescentando uma unidade. E aí eu vou contando até o infinito, tá? Também apresentei para vocês essa simbologia aqui, que significa o quê? Os números naturais sem o número zero,
tá? E vão até o infinito. E também expliquei para vocês que todo número natural ele tem um sucessor natural, tá? Todo número natural ele tem um sucessor natural. Porém, o zero ele não tem antecessor, ou seja, não tem nenhum número que vem antes do zero, tá? Natural. E ele não é sucessor de nenhum número, ou seja, ele não sucede, não tem nenhum número aqui para ele ser sucessor, tá bom? Ele é o primeiro. Então, tirando o zero, a partir do 1 aqui, ó, todo número também tem um antecessor natural, tá? Então, resumindo, todo número natural tem um sucessor natural. Tirando o zero, todo número natural tem um antecessor natural. O zero não possui antecessor natural e nem é sucessor de nenhum número natural, tá bom? Então, a gente já pode ir lá para a lista de exercícios. Número 1. Considere a reta e coloque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. Vamos ver que sentenças são essas daí. 1 é maior do que Y. Então a gente tem essa reta numérica aqui, que eu vou colocar aqui no nosso quadro. Posicionar ela direitinho. Nosso quadro não, nosso caderno, meu caderno, tá? Como eu disse para vocês, é para vocês resolverem as questões no caderno e depois lá na internet, tá? Então finge que esse daqui é o meu caderno e eu acabei de copiar aqui a retinha, tá? Também copiem o enunciado, tá, gente? Número 1, bonitinho, tá? Eu só não tô copiando aqui pra gente ter mais tempo de aula. Então vamos lá. Letra A tá falando que 1 é maior do que Y. Será que isso é verdade? Então vamos ver aqui. Eu sei que eu tô aqui, ó, na ordem crescente, né? 0, 1, 2, X, né? Que representa algum número. Eu não sei que número é esse. Y representa outro número, eu não sei que número é esse, e eu já tenho 4, certo? E o Z, que eu não sei que número é esse, tá? Eu não posso falar que essa daqui é uma reta numérica de números naturais. Por quê? Porque eu sei que na reta numérica dos números naturais, depois do 2 vem o 3, e depois do 3 vem o 4, aqui seria o 5. Então, não são números naturais aqui. Mas, para responder a letra A, e letra B, letra C, para responder todas as questões, eu não preciso ter conhecimento de que reta numérica é essa. Eu só preciso saber o posicionamento dos números, tá? Então, eu sei que 0 é menor do que 1, 1 é menor do que 2, 2 é menor do que X, X é menor do que Y e Y é menor do que 4, 4 é menor do que Z, tá? Isso daqui está na ordem crescente. Bom, se 2 aqui, ó, esse 2, ele é menor do que o X e X é menor do que Y e 2 é maior, tá? O 2 ele é maior do que 1, tá? 1 é menor do que 2, então eu não posso afirmar que 1 é maior do que Y, tá? Isso daqui é mentira. Uma outra forma da gente ver é que quando nós olhamos os números posicionados aqui na forma crescente, tá? Ordenados de forma crescente, eles vão crescendo para a direita. Então, quanto mais à direita o número está, maior ele é. Isso, né, quando eles estão ordenados de forma crescente.
Então, quanto mais à direita, maior ele é. Quem está mais à direita? O 1 ou o Y? É o Y, não é? Então, eu não posso dizer que 1 é maior do que Y. Essa daqui é falsa, tá? Letra B. Y é maior do que Z? De novo, quem está mais à direita aqui? É o Z, certo? Z está aqui, Y está aqui. Então, o sinal que eu deveria colocar, ó, é o sinal de menor. Então, aqui, falso. X é maior do que 1? Agora, a gente tem outro tipo de afirmação aqui, ó. O 1 está aqui e o X está aqui. O sinal que está é o sinal de maior, tá? No caso aqui, ó, o X aqui e o 1 aqui, tá? Na questão só tá invertido. E aí invertido é o que eu já expliquei para vocês, é a mesma coisa que virar de cabeça para baixo, tá? Então, ficaria X maior do que 1, tá? Mudei os números de lugar, virei o sinal de cabeça para baixo. Então aqui 1 é menor do que X, X é maior do que 1, verdadeiro. Letra D. X é menor do que Y, menor do que 4? Então, tá aqui ó, na ordem certinha. X menor do que Y, menor do que 4. Então, verdadeiro. Letra E. Z é maior do que 4, maior do que Y, maior do que X? Então, vamos ver aqui, ó. O Z, ele é maior do que 4, ele está mais à direita do 4. O 4 está mais à direita do que o Y. E o Y está mais à direita do que o X, né? Seria meio que continuar aqui, ó. Só que ele usou os sinais diferentes. Mas é verdadeiro da mesma forma. E 1 é maior do que 0? Isso daí a gente sabe que é verdade, não é? Então, tá aqui, verdadeiro. Aí ficou falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Tá bom? Número 20. Considerando a reta numerada, quais números naturais correspondem às letras? Dessa vez, nós temos uma reta numérica com números naturais, tá? Então eu vou copiar ela aqui e aí eu sei que são números naturais, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, o Nzinho de naturais. E qual é a regra para eu achar o próximo número natural? É eu acrescentar uma unidade. Então eu sei que depois do 0 vai vir o quê? O 1. Depois do 1 vai vir o quê? O 2. Depois do 2 vai vir o quê? O 3, depois do 3 vai vir o que? O 4, depois do 4 o 5 e depois do 5 o 6. E por último, aqui no caso dessa reta, o 7, tá? E aí a reta para por aqui, essa reta numerada para por aqui. Então, agora fica fácil para responder. O X, ele equivale ao que? Ao 2. O Y, ele equivale ao 5 e o Z equivale ao 7, tá? É só lembrar que para achar o próximo número natural, basta eu acrescentar uma unidade, tá bom? Essa é a regrinha para a gente achar os próximos números naturais, beleza? Bom, dá pra gente fazer mais essa daqui, né? Aí vai ficar faltando bem pouquinho pra gente. Nada. Falta bastante ainda, mais uma aula ainda de exercício, mas ainda a gente ainda consegue fazer essa número 21 aqui. Vamos tentar? Ainda com relação à reta numerada, faça a correspondência correta entre números e letras e associe as sentenças verdadeiras. Então, vou sumir com essa daqui, porque agora nós vamos prestar atenção nessa outra reta numerada aqui. Bom, parecido com uma das questões que a gente fez lá em cima, a gente tem algumas sentenças e temos que saber se elas são verdadeiras ou falsas, né? E aí só está dizendo ali para a gente concordar ou não, dizer sim ou não. Então,
Na letra A nós temos A é menor do que 8. Lembra do que eu falei? Aqui ó, tá do menor para o maior, ordem crescente. Se está na ordem crescente, então o número que está mais à direita é maior. A é menor do que 8? Sim, A é menor do que 8, tá? C é igual a 8? Não, né? O C está aqui e o 8 está aqui. Então aqui é não. 8 é menor do que C? Nós vemos aqui, ó, o 8 na frente e o C cá atrás aqui. Então, o símbolo que a gente colocaria seria esse. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Sim, 8 é menor do que C, tá? O C ele está mais à direita. M é igual a B? Não, né? O M ele está aqui e o B ele está aqui. C é diferente de A, tá? Por que eu escrevi diferente? Porque esse sinal aqui, ó, ele não tem no teclado, tá? Mas seria esse sinal aqui, seria assim, ó. Letra E, C, diferente de A, tá bom? Sim, C é diferente de A. O C é o último número aqui e o A é aqui, ó, o primeiro. Então, sim. B é igual a N? Sim, tá lá, ó. Os dois aqui ocupando a mesma posição. Então, sim. Número 22, número 23, número 24, 25, 26, 28 vai ficar para a gente responder depois, tá bom? Para que a nossa aula não fique muito longa. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a resolução desses exercícios, pode ser com as resoluções de outros exercícios também, vocês podem perguntar para mim lá na aula ou pelo WhatsApp, tá? Quem não recebeu essa lista de exercícios, não está sabendo que essa lista existe, por favor, entre em contato pelo WhatsApp para a gente poder colocar as listas de exercícios em dia, tá bom? Tenta responder a lista de exercícios antes de assistir a aula e depois você vai corrigindo, beleza? Qualquer dúvida, de novo, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou então anota a dúvida de vocês e a gente responde a dúvida na quarta-feira quando a gente se encontrar. Mais uma coisa, todos esses exercícios devem ser copiados no caderno, tá, gente? Eu sei que eu tô repetindo isso toda a aula, mas é porque é muito importante que vocês copiem no caderno. Na verdade, eu vou ter até que dar visto no caderno de vocês para saber se vocês estão realmente copiando ou não os exercícios que são passados, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais anúncios, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, estejam conseguindo entender. Quem não está conseguindo, não fica com vergonha, entre em contato comigo. Mais uma coisa, teve uma aluna que criou um grupo de WhatsApp para todos os alunos do sexto ano, tá? Quem achar legal a ideia, pode me mandar o número, tá? Manda um oi lá no WhatsApp que eu mando para essa aluna para que vocês possam conversar, tá bom? Para que esse grupo? Para que vocês consigam se conhecer, já que vocês vão passar tão pouco tempo na sala de aula, com distanciamento social, não tem recreio. Então, esse grupo, eu achei legal a ideia dela, porque com esse grupo vocês podem se conhecer, vocês podem conversar, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem procurar essa aluna ou vocês me mandem o número, para esse número aqui, ó. 76935511, tá? Manda mensagem para esse número aqui e diz lá, professor, eu quero que me coloque lá no grupo, tá? Que aí eu falo com a colega de vocês e ela coloca o número de vocês no grupo lá, tá? É isso, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.